Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor. Hoje o nosso convidado é o advogado Pedro Jorge Medeiros. E a nossa pauta é a tão esperada e discutida reforma tributária. Pedro Jorge, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E gostaria de começar lhe perguntando: o Brasil espera essa reforma há 20, 30 anos. Os empreendedores esperam essa reforma, uma forma igualitária de se pagar justamente seus impostos e também deles serem aplicados. Sai no primeiro semestre essa reforma? Bem, a alegria é muito grande estar aqui com você, meu amigo Jacques Pereira, e é um assunto realmente palpitante, um assunto interessantíssimo, essa questão da reforma tributária. No Brasil, os tributos, eles não eram codificados, né? Eram cobrados de formas, de maneiras diversas, né? Até a Emenda Constitucional 18 de 1965, onde iniciou a codificação e depois, posteriormente, o próprio Código Tributário, que é de 1966. Então nós estamos falando aqui de 53 anos atrás, né? A partir disso, isso aí foi a última grande, vamos dizer assim, reforma que a gente pode chamar no Brasil, de reforma tributária, essa codificação feita ainda nos anos 60. Então, a partir daí, ocorreram, claro, né, algumas modificações, mas mais uma mini-reformas aqui, mini-reformas ali, e todas essas mini-reformas, todas essas modificações que ocorreram, foram no sentido de aumentar a arrecadação. Então, para vocês terem uma ideia, todo ano a gente tem um aumento de carga tributária ao longo desses últimos 40, 50 anos aí. E chegou o momento em que a população, vamos dizer, o Brasil, que nós temos hoje uma das maiores cargas tributárias do mundo, e o pior, um retorno ruim, porque não é só você paga, por aí, vamos dizer, na Noruega, na Bélgica, que tem cargas tributárias maior do que a nossa, mas em compensação existe um retorno. Com certeza. Bem melhor do que o Serviço nosso. público. Né? Serviço público. Por exemplo, pra você ter uma ideia, a classe média, que ao meu ver é a mais prejudicada, a mais espremida, na área de saúde, ela paga o imposto, ou seja, paga pelo SUS, mas ela não confia no SUS. Aí ela paga o plano de saúde, mas o médico dela não atende o plano de saúde. Ela acaba gastando também o particular do médico para ser atendido. Então ela paga 3 vezes. Ela paga o SUS, o plano de saúde e o médico particular. Para poder... Mas aí por que ele paga o plano de saúde? Por causa de internação hospitalar, uma necessidade, uma diária de UTI, alguma coisa que ele precisa. Então por isso que ele paga o plano de saúde. Então é uma situação realmente muito difícil que a gente vive. Tudo que era para ser do governo foi jogando, como se diz no linguajar popular, nas costas do cidadão. Do cidadão, exatamente, né? Nas costas do cidadão. Então isso aí é uma situação que a gente chegou ao limite, né? Não, isso é da agora, esse limite aí já vem desde o início, vamos dizer assim, uns 20 anos para trás, no início desse século XXI, e agora apareceu o governo que teve a coragem, né, de realmente trabalhar em cima dessas reformas. E já foi feita a reforma trabalhista ainda no governo do ex-presidente Temer, né? Iniciou-se aí a reforma da Previdência, foi concluída a reforma da Previdência com o Bolsonaro, e a reforma tributária que tem que sair de alguma forma, né? Claro que não mais no sentido de aumentar a arrecadação. A gente tem agora que organizar, que gerar segurança jurídica para o investidor, que gerar segurança para a pessoa de fora que vem para o Brasil, que possa também dar uma condição. Só para você ter uma ideia, uma empresa, em média, ela perde 3 meses por ano só para pagar imposto. Ou seja, mas como é que eu pago imposto até pelo celular aqui, se eu quiser, bota aqui e tal. Mas o problema é igual o cidadão, são as obrigações. Dos 12 meses de salário, ou 13, né, com o 13º, parte desses meses ele trabalha só para pagar o imposto. Exatamente, mas o que eu estou falando aqui não é nem o trabalho que ele tem que fazer para pagar o imposto. Assim, o trabalho que ele demanda para ter o dinheiro para pagar o imposto. É o trabalho de pagar o imposto. As empresas, principalmente as pequenas,
elas têm obrigações acessórias enormes. Então tem muita gente que são... O próprio controle, né? Por conta da burocracia. Para não deixar de pagar. Para não deixar de pagar. Então o grande problema do Brasil não é só o imposto, é a burocracia para você conseguir pagar aquilo ali. Legislações de fevereiro, nós temos 27 legislações de ICMS, cada estado é legislação dificílima, né? Porque os tributos, né, eles são classificados, eles são 3 tipos de tributação, né? Você tributa pela renda, você tributa pelo consumo e pelo patrimônio, né? São esses 3. O consumo pode dividir consumo e produção. E vamos dizer assim, a reforma mais necessária, além de organizar esse sistema, é em cima dessa tributação sobre o consumo, certo? Que isso aí é o que tá pegando agora, é o que está pegando. Porque o que é que acontece? Se você pegar, que é uma tributação até certo ponto injusta, porque se você pegar um milionário e ele vai no supermercado e compra 1 quilo de arroz, ele paga o mesmo tributo que um porteiro vai lá e compra o mesmo quilo de arroz. Você está entendendo? Então esse emaranhado aí que chegou a essa... Porque muitas pessoas, né, que têm uma renda inferior acham que não paga imposto, porque não declara imposto. E é o que mais paga. E é o que mais paga, exatamente. Porque nós temos um limite para você declarar imposto de renda. Aí o cara, não estou nem aí não, porque eu não pago imposto. A grande maioria da população. Só que ele paga, como eu te digo, ele paga muito mais. Porque ele paga quando compra arroz, quando compra feijão, quando compra macarrão, quando ele compra 1 quilo de carne. Então, ele está pagando sempre mais do que até quem tem condições. Então, por isso, essa necessidade nós estamos esperando realmente há 50 anos, vamos dizer assim, e eu acredito que vai sair. Em relação ao primeiro semestre de 2020, eu não tenho a certeza, porque realmente Porque a reforma da Previdência teve um esforço e saiu, né? Mas a reforma da Previdência foi mais fácil, porque foram excluídos os estados, agora que os estados estão fazendo. A reforma tributária vai ter que ter os estados, ou seja, o ICMS vai ter que ser modificado. E quando você vai mexer em arrecadação de A, de B, de C, de D, você tem... Inclusive a presidente da CCJ, do Senado, a senadora Simone Tebet, disse recentemente que se for discutir o ICMS na reforma tributária, vai durar 20 anos e não resolve. Não, mas eu acho que vai ser resolvido isso aí. Eu acredito, eu não sei se no primeiro semestre, mas até durante o ano de 2020 eu acredito que nós vamos ter essa reforma, tanto a tributária como a administrativa. Eu vejo que muitos empresários estão de olho no Brasil, querendo investir no Brasil. Mas o que é que acontece? A questão da reforma tributária gera uma insegurança jurídica para quem vai montar o seu negócio. Seja, eu vejo, em qual nível for o empreendimento. Por quê? Quando você vai montar um negócio, você calcula o custo do negócio. Claro. Tudo exige um planejamento. O que é que eu vou gastar? Então hoje existe uma regra. Por mais que seja uma regra mal feita, mas existe uma regra. E essa reforma tributária, que era para ter vindo agora no segundo semestre, não veio, agora fica para o próximo ano. Né? Isso gera uma insegurança jurídica e as pessoas querem saber para que lado o jogo vai, para poder investir. Com certeza. Né? Então, isso, na sua visão, também tem atrapalhado os investimentos no país? Claro, claro. Isso aí é atrapalhado demais, né? Tanto, só para você ter uma ideia, nós temos aí cerca de 10 a 15 trilhões de dólares no mundo a juros negativos, ou seja, o pessoal está perdendo dinheiro. O cara aplica, vamos dizer, 100 aqui no começo do ano, no final ele tem 99, né? Se comparar, retirando a inflação, né? Então, o que é que acontece? Esse dinheiro, pode vir uma parte desse dinheiro para o Brasil, para ser investido, é um país carente de muitas coisas, principalmente nessa área de turismo. Acho que a gente tem condição de ter um crescimento no Nordeste, né, principalmente, é um filão que nós podemos ter aqui, e várias outras áreas da economia que pode ser fortalecida com dinheiro
externo. Agora, para vir esse dinheiro, o investidor, ele tem que ter a segurança. E para ele ter a segurança, ele tem que ter uma estrutura tributária que ele, pelo menos, consiga entender, né? Que ele consiga entender. Porque tem nós temos alguns tributos, são os tributos indiretos, que é o ICMS, o PIS, a COFINS, o próprio ISS, o IPI, né? Que isso gera um conflito danado na cabeça do investidor. Eu vejo que a questão tributária no Brasil é igual à eleição americana. É verdade. É difícil do brasileiro entender como é os métodos da eleição americana de votação, e os investidores chegam aqui no Brasil que é difícil entender como é a forma de tributação das empresas. Né? Exatamente. Mas isso aí é um ponto que, na hora que for resolvido, isso vai melhorar muito. Vai melhorar. Nós temos que ter uma organização, o Estado, um Estado enxuto, né? Nós não podemos ter um Estado inchado. O Estado inchado, ele é muito ruim, porque muitas vezes você está, eu vou gerar emprego para terceirizado, para contratado, para não sei o quê, mas o problema é que eu estou atrapalhando toda uma gama, 99% da população, por conta da própria situação do Estado inchado. E o Estado fica sem dinheiro para investir, só pagando salários, pagando altos salários, né? E essa situação tem que mudar. E uma das formas é essa reforma tributária que vai atrair investimento para o Brasil. E os próprios brasileiros, porque tem muita gente aqui que tem condições, que tem dinheiro, que está segurando, não quer empreender, com medo desse risco, né? Ele não tem certeza como é que vai ficar. Nós temos, por exemplo, para a reforma tributária, nós temos 3 propostas hoje rodando. Nós temos uma PEC 45 na Câmara, temos a PEC 110 no Senado e temos a proposta do governo, né? Então tem isso aí, eu acredito. Vai dizer, e às vezes o Senado e a Câmara querem discutir sem conversar com o governo. Exatamente. O que é que eu acredito que vai acontecer? Tem que haver uma solução onde os 3 devam ser, em partes, contemplados para conseguir resolver esse problema. E um outro ponto também que tem que ser levado em consideração, que essa reforma de tributação, isso está sendo discutido no mundo inteiro. Exatamente. Não é só o Brasil que tem que discutir isso aí, é no mundo inteiro. Porque com o advento das tecnologias, a modernização, o mundo mudou. Exatamente. As formas de fazer negócio mudaram. Verdade. Com a chegada das novas tecnologias. Né? Antes de entrarmos no ar, nós estávamos comentando aqui, quanto é que você pagava antigamente numa conta de celular? Era um valor muito caro. Eu me lembro que no início eu chegava a pagar, sei lá, R$800 numa conta de celular, R$1.000 numa conta de celular. Hoje é uma conta que você paga com R$100. Verdade. O tributo em cima das empresas de telefonia é muito alto, porque é pelo ICMS. Exato. Né? É o mesmo tributo também que é muito elevado na questão da energia elétrica. Então, isso foi uma receita que... E combustíveis, né? Combustíveis, né? Que hoje tem estados que praticamente... que 50% do que você bota no seu carro é imposto. Você botou R$100, mas na verdade você só comprou R$50 de combustível. O resto, R$50 você deu para o governo, que é o estado de Minas. Exato. Né? Então, o governo perdeu uma grande fatia de arrecadação que foi com as empresas de telefonia. É um caso. Porque hoje... mais da metade da população hoje liga através do WhatsApp, que é dados. Não tem minuto. Exato. Né? Então, qual o imposto que o WhatsApp paga? Hoje não paga nada. Nada. Aí o que é que tem que se discutir? É justo cobrar do WhatsApp e ir para o cidadão? Isso aí são Como discussões... Como é que isso vai funcionar? São discussões que isso aí já vai ser uma discussão pós-reforma, né? A reforma ela é geral, né? Vamos dizer assim, ela quer criar um imposto de bens e serviços, né? Vamos dizer assim, ambas as propostas, tirando esses tributos indiretos, que é o ICMS, o PIS, COFINS, o IPI e o ISS, que é o IVA, que é usado na maioria do mundo, né? Que é o IVA, né? Então você chega nos Estados Unidos, é essa tributação, na França essa tributação, em vários países
essa tributação, né? Essa taxação que nós temos. E a gente tem que ter essa segurança, para você saber o que Estados você Unidos, está tudo que pagando. você vai comprar, você vê na prateleira, você vê o valor. Quando você vai passar no caixa, aí que é inserido o valor da taxa, que é o imposto. É o imposto, exatamente. Até para você ter uma certeza do que é que você está pagando, para poder exigir a troca. É aquela história como a gente falou no início. Tem muita gente que não declara, paga uma quantidade enorme de imposto, mas acha que não paga nada, porque não declara. Né? Mas quanto é que ele está pagando no arroz? No arroz, no feijão. Dizem que hoje o tributo sobre o telefone pré-pago é muito elevado. É alto também. É alto. Eu soube que chega ao patamar de quase 50%. Muito alto. E vários. Nós temos cerca de 36%, 37% nós pagamos de tributos, né, juntando tudo. Então, a cada R$100 que a gente ganha, a gente gasta 30 e tantos reais de tributo. Né? E isso é um valor altíssimo, é um sócio, né? O governo é um sócio quase que majoritário. Né? Assim. Existem muitas empresas no exterior que prestam serviço aqui remotamente. Exatamente. Né? Via web. Né? Você paga um cartão internacional e tchau. E não recolhe nada aqui. Então, e às vezes você recebe até um telefonema de uma empresa dessas oferecendo um cartão de crédito, oferecendo alguma coisa, e ela está ligando o call center dela na Índia. Que hoje a Índia é o maior celeiro de empresas de call center. Agora, Pedro Jorge, CPMF é um grande vilão. O brasileiro não aguenta mais ouvir essa sigla. Tem perigo de voltar? É uma forma justa de se arrecadar através da CPMF? Eu acredito que a CPMF, eu acredito que não volte, né? Eu acredito que não volte. Mas volta com disfarçada? Não sei. Existia um interesse do governo, na proposta do governo, da criação do imposto único. É um imposto único, mas não é tão único, né? Seria uma CPMF, vamos dizer, só que com valor bem maior, mas em compensação, será a ideia, né? Vamos dizer assim, o contribuinte ele não teria mais que pagar imposto de renda, ele não teria que pagar outros tipos de tributo, IPVA e tal. Esses tributos eram todos todo concentrado na questão do imposto único. Né? Ia ter o imposto único, o imposto de bens e serviços e mais algumas outras coisas. Esse imposto único ficaria em torno de 5%, 5, alguma coisa, sobre as transações financeiras, que seriam a forma de mensurar exatamente quanto cada um ganhava e pagava, né, por conta das suas transações. Mas como eu acredito que isso é muito difícil de passar, porque já houve a questão, antigamente era o ICM, era o IPMF, né? O IPMF foi criado na época do Jatene. O Jatene para a saúde, aí o dinheiro foi usado em outras coisas, depois foi a CPMF foi derrubada. Então isso eu acho muito difícil, né? Esse retorno aí dessa... Inclusive alguns dizem que a CPMF é uma forma não somente de arrecadar, como também de fiscalizar. Fiscalizar, porque existe muita vamos dizer assim, muito dinheiro que é advindo de corrupção, de suborno, e a gente tem visto aí, né? Só para a gente ter uma ideia, essa Lava Jato conseguiu devolver quase 5 bilhões de reais, né, à Petrobras. Então teve muito dinheiro desviado. E isso, vamos dizer assim, a CPMF, de uma forma que verificasse, conseguiria contabilizar quanto correu em cada conta. Mas é complicado, porque também isso muita gente recebe. Um tio deposita a sua conta para Jorge, você pode fazer pagamento para mim, ou exatamente. O dinheiro desceu. Ia gerar, tem sempre esses problemas, um advogado recebe um honorário, uma causa e vai repassar ainda o valor para o cliente. Então tudo isso aí são eventos complicadores, e eu acho que essa matéria, até porque se for ficar querendo inserir um tipo, um outro tal, aí sim, nós vamos chegar, como a senadora falou, nós vamos passar 20 anos aqui discutindo. Então eu acho que muitas coisas vão ter que sair para poder conseguir conciliar e fazer uma reforma enxuta e que o Brasil volte a crescer, se Deus quiser. Um dos setores que tem demonstrado uma grande preocupação é o setor de serviço, com relação à desoneração da folha. Qual é a sua
O que é a sua visão sobre isso aí? Eu acho que eu tive em alguns debates, né? Eu acredito que também não vai ser aprovado da forma que está, certo? Em relação à tributação do serviço. Eu acho que vai haver algum tipo de modificação. Realmente, esse setor foi muito. A carga foi muito alta, foi muito prejudicado, né? Assim, ninguém sabe porque ainda não começou a rodar, mas teoricamente seria prejudicial. E é um setor importantíssimo, porque é onde, vamos dizer assim, é uma forma, uma das maiores geradoras de emprego, né? Gerador de renda, gerador de crescimento para o país, é o setor de serviço. E as pessoas iam ficar realmente com vamos dizer assim, um encargo muito alto. Então eu acredito que isso aí vai ser modificado. Eu não creio que vai ser mantido a ideia tanto da PEC como das PECs, né, como o pensamento do governo também. Outra coisa também que eles tentam fazer é aquela distribuição do lucro. Que é um ponto também que isso atrapalha sobre os investidores para vir para cá. A distribuição de lucro. A tributação no Brasil, ela é isenta, né? Em alguns países ela é paga, né? Eu entendo que ela... É uma bitributação, se for tributado? Claro que é, porque você já paga o imposto. Você paga o imposto pela empresa, e você não vai distribuir lucro de uma empresa sem pagar imposto. Se você teve lucro, você teve que pagar imposto, né? Então você já pagou toda a tributação da empresa e você está remunerando o sócio. Agora, o que é que podia haver? Podia haver uma gradação, vamos dizer, poder distribuir até um valor X, né? Dependendo de cada porte de cada empresa, né? Então, vamos dizer, uma empresa de pequeno porte, ela poderia distribuir tanto. A partir daquele valor... Para você tirar uma fatiazinha do lucro do Itaú, não vale nada. Não vale nada, claro. Então, vamos dizer, uma empresa de grande porte, realmente é injusto o cara distribuir, vamos dizer, eu pego aqui, tive um lucro aqui de 5 bilhões, e tem uns 5 sócios, como o Itaú, como esses grandes bancos, aí eu boto 1 bilhão para cada um e o cara não paga nada depois. Isso aí é injusto. Realmente eu acredito que isso aí deveria haver uma... Agora, o sujeito que tem uma empresinha que distribui ali 10 mil reais para ele, 15, pagar imposto sobre essa distribuição, eu acho que é também injusto, porque ele já paga na empresa, tá entendendo? Então deveria haver uma gradação. Rapaz, até tanto é isento, de tanto a tanto é uma alíquota X, de tanto a tanto é uma alíquota Y, a partir de tanto a alíquota Z. Então, seria uma forma mais justa de conseguir resolver esse problema. A senadora americana Elizabeth Warren, que é pré-candidata ao governo dos Estados Unidos, agora na eleição de 2020, ela defende que se deva aumentar a tributação dos mais ricos e com isso poder ajudar os menos favorecidos. Né? Ela defende essa tributação, esse aumento dessa tributação. Isso é um risco, por exemplo, normalmente isso aí eles chamam de imposto sobre grandes fortunas, né? Vamos dizer. É uma tributação sobre o patrimônio. Essa tributação sobre o patrimônio... A justificativa dela é que isso aceleraria o crescimento. Quem acaba, vamos dizer, se pagando o pato é a classe média, né? Houve aqui alguns anos atrás a ideia de tributar o patrimônio, de considerar o patrimônio, vamos dizer, quem tinha grande fortuna, não sei de que tivesse mais de 1 milhão. Poxa, 1 milhão é um apartamento, vamos dizer. Então, se você tiver um apartamento, você tem uma grande fortuna, né? Anos atrás, décadas atrás, 1 milhão era 1 milhão, hoje 1 milhão não... Então você vai tributar um cara desse. E outra coisa, e o rico, muito rico, ele consegue tirar o dinheiro. Aconteceu isso na França, né? E deu errado, né? Ele consegue mudar, ele consegue migrar. Então a pessoa, como eu estou dizendo, a classe média, ele não tem essa condição de tirar o dinheiro dele daqui e botar no outro canto, até porque não tem tanto dinheiro. Mas aquele multibilionário que seria o alvo desse negócio, ele migra, ele joga o dinheiro dele para os Estados Unidos, para as Bahamas, para Uruguai, para não sei para onde tem alguma... Joga dentro de uma hold. Toda despesa, compra os carros no mão da hold, o avião no mão da hold. Ele tem forma de se proteger. Ele, pessoa física, vai ser pobre, mas a empresa é rica. Ele tem forma de se proteger. Então eu acho que o que a gente tem que fazer é atrair investimento.
gerar emprego, gerar renda, deixar as pessoas felizes, e o governo ser como uma espécie de fiscalizador, né? Não adianta a gente querer aumentar, transformar o Brasil, que sempre foi um país, o Brasil sempre foi capitalista, o Brasil é capitalista, mas com muitas legislações de país socialista, né? E nós precisamos de um choque de capitalismo. O Brasil tem que voltar a ser, não porque ele nunca foi totalmente, mas tentar se tornar realmente agora, aproveitar para essa ideia aí do ministro Paulo Guedes, dessas ideias inovadoras, né, de crescimento, para a gente voltar a crescer e voltar a ter um respeito. Porque é o seguinte, hoje, o IPVA, já existem várias discussões de vários juristas que o IPVA hoje também é uma bitributação. Verdade. Né? Você já paga o imposto no bem, né, que você compra. Você paga ICMS, você paga tudo. Você vai pagar todo mês o IPVA sobre um carro. Né? E querem também aumentar esse mesmo tributo, para barcos, para aviões. O IPVA ele veio na época, passou aí isso entra naquele custo que você já falou aqui, no custo de você pagar o imposto. Você tem que ter um trabalho muito grande, né, para não esquecer de pagar o imposto do barco, o imposto disso, o imposto daquilo. Exatamente. Então a ideia é simplificar. Nós temos que simplificar essa parte de tributo. O IPVA ele veio na época para substituir a taxa rodoviária única. Era um valor que se pagava para consertar a estrada, para consertar e tal, né? E isso aí depois eles transformaram no IPVA, e o IPVA você paga o IPVA sobre o valor do veículo e tal, mas você já compra o veículo. Quando eu compro um carro hoje, eu pago um absurdo, eu pago quase 40% de imposto em cima daquele carro. Aquele carro, se eu compro um carro de 100 mil reais, quase 40 mil, 30 e tantos mil reais é para pagar imposto, ICMS, PIS, COFINS, e os outros, e toda a cadeia tributária que cai em cima da compra desse veículo, né? Então, se eu já tenho todo esse pagamento, eu não tenho mais necessidade de pagar para usar. Que ali seria uma forma de você pagar para usar, né? O uso você já paga comprando combustível. Exatamente. Então é muita coisa. Então, aí agora eles querem ampliar para cobrar em cima de... Aí, vamos dizer, já tem também um grupo que entende que seja justo. Ora, mas se você que tem um carrinho paga IPVA, porque o que tem uma lancha não pode pagar, o que tem um iate não pode pagar, o que tem um avião não pode pagar, ele tem que pagar também. Então tem esses pensamentos na própria doutrina, né, que os grandes tributaristas eles andam se digladiando, e a política, né, até chegar acho que um consenso, e eu acredito que isso se chega em 2020, para a gente conseguir aprovar essa reforma sem muito problema. Este programa tem um patrocínio do Sebrae. Você que é micro e pequeno empreendedor, procure o Sebrae na sua cidade. Confira os serviços de consultoria da Escola de Negócios Sebrae para poder organizar, crescer o seu negócio. Sebrae, o parceiro da micro e pequena empresa. Pedro Jorge, e também, não somente olhando para o bolo do que tem hoje, querendo aumentar imposto, disso aqui, mas também liberar outras atividades que possam gerar recursos também. Verdade. Por exemplo, há anos e anos se discute a história dos cassinos. Por que não liberar logo os cassinos? Exatamente. Né? Agora, não liberar, vai botar um cassino na Bahia. Você não pode botar lá em Trancoso. Você tem que colocar lá no sertão, meio brabo, para poder desenvolver aquela região. É como o que era Las Vegas. Era o deserto. Mas hoje é o quê? Quanto aquilo ali gera de emprego, de imposto e tudo. Então, existem algumas atividades, como essa em específico, que tem um impacto muito grande de arrecadação, né, da indústria do turismo, da indústria hoteleira, de aviação, de tudo. Verdade. Eu sou a favor de acontecer o que ocorreu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como você falou aí de Las Vegas, há 50, sei lá, 80, 100 anos atrás, era um
um deserto, não tinha nada, né? E hoje é a única cidade do mundo que é vista de fora da terra, né? Pelas luzes e tal. Então é uma grandiosidade, né? Se você for ali para a região de Miami, de Orlando, aquilo ali era um pântano. E hoje se tornou um dos maiores centros de entretenimento do mundo. Então, imobiliário. É imobiliário e tal. Então nós temos que realmente ter essa mentalidade, nós não podemos ter essa mentalidade tacanha. Claro, como você falou, eu não posso chegar aqui e colocar um polo de cassino em Fortaleza. Porque eu acho que seria, aqui no Ceará, teria que ser lá no centrão do sertãozão, ou no Piauí, ou no Maranhão, ou na Bahia, ou em Pernambuco, tal, para poder gerar crescimento daquela região, certo? Por exemplo, a Zona Franca está sendo discutido também. Eu também concordo que deveria voltar a Zona Franca para Manaus, não no sentido só das importações, sim da compra dos importados, como era antigamente. Eu me lembro que antigamente você saía daqui, ia lá para Manaus, comprava videocassete, comprava. Então isso aí, para desenvolver aquela região, eu acho importantíssimo, não só no Amazonas, eu acho que poderia ser até alguns focos no Nordeste, algumas áreas no Nordeste, que tivesse também uma Zona Franca para poder desenvolver, né? Para as pessoas irem, consumir, comprar, trazer alguma coisa com uma tributação mais baixa, né? Não digo sem imposto. Porque na hora que você não legaliza, você tem em São Paulo, acho conhecida 25 de março, que claro, faz tudo. É só negação ao céu aberto. Só negação ao céu aberto. E o pior não é isso. O pior é que com material, muitos falsificados, né? Você está cometendo crime, você está comprando um equipamento falsificado, uma bolsa, um sapato, uma coisa qualquer. Não respeita o Código de Defesa do Consumidor, não respeita nada. Coisa nenhuma. E enchendo o bolso da China, da região de. Como aquilo ali entra no Brasil, ninguém sabe. Então isso aí, a gente legalizando esse material, entrando de uma forma legal, com certeza seria materiais legítimos, melhores. E já foi feito, a partir de janeiro de 2020, já está sendo feito algum trabalho nessa área. Aumentou já de 500, né, para $1.000, vai aumentar a partir de janeiro. Na verdade, $2.000, né? Porque você pode comprar lá fora $1.000 e consumir mais $1.000 no free shop. Exatamente. Então isso aí já é abrindo, já está abrindo. Então se a gente puder pegar, vamos dizer, eu crio aqui uma Zona Franca, eu citei Manaus, que eu já era antigo, tinha, mas na cidade de Camusim, aqui no Ceará, por exemplo. Cidade de Camusim, eu estou citando aqui uma cidade aqui nossa, ou em Parnaíba, no Piauí e tal. Então você tem direito de comprar até $1.000, $500, tal, de material lá sem pagar imposto. Poxa, quantas mil pessoas iam para lá para desenvolver aquela região, para poder comprar um notebook, um telefone, uma coisa qualquer e gerar crescimento. Então são coisas que a gente pode começar a pensar em fazer e o Brasil voltar a tentar desenvolver, porque a forma de desenvolver, claro que a gente tem que ter a política, enquanto a pessoa estiver necessitando, nós temos que continuar com a política assistencialista, mas eu acho que gera muito mais resultado para a população, o emprego e a renda, do que simplesmente você dar uma bolsa, dar um valor mensal lá para a pessoa. Então, até para a pessoa ter até mais dignidade de trabalhar, de buscar. Né? Agora, claro que na situação que nós estamos, nós temos que manter as pessoas que realmente estão necessitando, mas procurando sempre forma de dar dignidade à população através de crescimento, através, como eu falei agora no caso da Zona Franca, nós podíamos ter também uma Zona Franca de jogos, como tem em Las Vegas, né, como você falou. Então ali naquela região X nós vamos botar um cassino assistido, não é um cassino clandestino, onde vai jogar, onde vai ter droga, onde vai ter isso aí, não, porque ele sendo liberado, ele vai ser, o governo está assistindo aquilo ali, não vai ficar na mão de traficante, não vai ficar na mão de bandido, vai ficar na mão do governo, você está entendendo? Hoje o que é que acontece? Existem muitos cassinos clandestinos por aí, na mão. Não libera e continua existindo. Né? Você vê que aqui no Caça-Níquel, em todo canto, de vez em quando pega um, pega outro, você vai comprar ali, vai. Então
é uma forma de gerar, porque com a liberação vai ter imposto, você vai pagar ali para jogar. É igual o jogo do bicho, sabe? Igual o jogo do bicho. Exatamente. E o cara tira um joguinho do bicho, até o policial compra, o outro compra ali, não tem problema nenhum. E não paga nada, não paga R$1 de imposto, nunca pagou. Então isso aí são coisas que a gente tem que ver, o que é que a gente pode mudar, né? Eu não vou dizer o jogo do bicho, que é uma coisa tradicional, que está aí há 100 anos e tal, mas a gente tem que ter essa modificação, tem que ter essa mentalidade de ir mudando, de ir tentando atrair novos investimentos para o Brasil. Como eu falei, nós temos quase 15 trilhões de dólares aí rodando no mundo, gente doido para botar dinheiro aqui dentro, muita gente querendo botar dinheiro aqui dentro, e sem botar porque não tem, vamos dizer, não tem a segurança, que você não vai tirar seu dinheiro e colocar onde você não tem uma segurança mínima para você poder trabalhar. Bom, encerrando o Diálogo Empreendedor de hoje, nosso convidado foi o advogado Pedro Jorge Medeiros, advogado especialista na área tributária, das maiores bancas advocatícias no estado do Ceará e com atuação em todo o Brasil. Pedro Jorge, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa, e já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade trazer novidades aos nossos empreendedores telespectadores. Meu amigo Jacques, a alegria é minha, como eu falei no início. Sempre que você me chamar, eu estarei aqui. Eu acredito que aí, assim que terminar o recesso do Congresso, esse tema vai voltar, vai rodar. E eu acredito que nós vamos ter espaço para a gente conversar aqui mais umas 2 ou 3 vezes só sobre essa reforma tributária, à medida que ela for amadurecendo, para a gente ver realmente o que vai sair. Vamos torcer para que saia uma reforma interessante, que gere segurança jurídica para os investidores, que gere tranquilidade para os empresários e para os contribuintes de um modo geral, né? Você vê que hoje o Supremo Tribunal Federal vai estar votando aquela história da prisão para o contribuinte que declarar e não pagar ICMS, né? Ao nosso ver, um absurdo, porque isso não é apropriação indébita, ele não se apropriou do dinheiro, e isso, se passar uma decisão dessa, vai prejudicar muito o mercado, porque só em São Paulo existe 16 mil mandados de prisão para prender tudo quanto é de empresário aí que não pagaram, que estão devendo ICMS. Então isso deverá ser discutido, deverá ser hoje. E quanto mais nos últimos anos, muita gente não pagou porque não pôde. Porque não pôde, a situação não tem que usar o dinheiro para comer. O cara pagar porque quer enganar, não. O cara não paga porque não tem. Ele prefere pagar o salário do empregado dele do que pagar o ICMS, vamos dizer assim, né? Claro que a gente não Mas o Estado é um sócio, né? O Estado é um sócio e ele vai ter que pagar. Então a criminalização, eu sou contra a sonegação, mas a criminalização para quem não sonega, eu sou absolutamente contra. Muito obrigado e desde já convido. Acesse o nosso novo portal economicnewsbrasil.com.br ou só Economic News Brasil, somente economicnews.com.br. Sem Brasil ou com Brasil, né? Acesse lá, você terá acesso tanto aos nossos programas, com muito conteúdo também de empreendedorismo, de inovação, de investimento, de tecnologia, e assine a nossa newsletter para receber no seu e-mail diariamente o que foi notícia no portal Economic News Brasil. E também lembrando, o nosso podcast, já em 7 plataformas à sua disposição. Assine para que sempre liberarmos conteúdo, você possa ser avisado. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.